Você decidiu criar galinha caipira e você decidiu criar para abate. Você vai criar galinhas para fornecer carne. Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando, proprietário do Sítio Sacaipe. Vamos falar sobre esse assunto hoje, inclusive que eu sou especialista. Minha criação também é para abate, é para vender carne. Eu fico muito confortável de falar sobre esse assunto. Fica nesse vídeo até o final, aproveita, se inscreve no canal, clica aí no botãozinho verde. Se você não conhece esse canal, clica aí no botão e usa os comentários, faça perguntas, porque essas perguntas viram vídeo. Eu faço lives com base nessas perguntas e eu acabo respondendo a sua. Fica nesse vídeo até o final. Vamos lá. Olá, que bom que você chegou até aqui. Fica nesse vídeo até o final. Vamos abordar sobre a criação de abate. Vou falar sobre muitas coisas interessantes e eu quero que você fique nesse vídeo até o final. O primeiro ponto que eu quero falar para você são os fundamentos de uma criação para abate. Quando você define a criação para abate, precisa ser baseado em algo. Você precisa saber se sua região realmente tem essa demanda. Tem pessoas que procuram galinha caipira para o consumo, seja um consumo diário, seja um consumo semanal, seja um consumo para eventos especiais em casa, como uma festa, um encontro, um casamento, uns 15 anos. Precisa ter a demanda. Se não tiver pessoas que tenham a demanda procurando para comprar, não é tão interessante você ter esse tipo de criação. Mas você também tem que ter na cabeça que as pessoas não compram diariamente uma galinha caipira. Uma galinha caipira é um produto especial, nem sempre é um produto do dia a dia de uma casa comum. Às vezes é por um evento, às vezes é por um final de semana. Você precisa mensurar isso, saber qual a demanda que tem para você definir a quantidade de galinhas do seu plantel. Pode existir a dúvida se é rentável ou não. É sim muito rentável. Você pode ganhar em cima de cada galinha 80%, 100%, 120%. Lembrando que o preço de venda é uma estratégia sua. Você vai definir esse preço conforme o que você entende de mercado e sua concorrência. E falando de concorrência, é muito importante que você não desanime se tiver alguém vendendo. Na verdade, se tiver uma concorrência, é bom, porque você já testa, já sabe que existe uma demanda, você vai entrar num mercado que já é aquecido. Mas é importante que no início, dentro do planejamento, você entendendo desses fundamentos, prestar atenção em duas coisas muito específicas antes mesmo de começar a sua criação. Primeiro, definir o sistema de criação que você vai criar. Se você vai criar num sistema semi-extensivo, com um pouco mais de liberdade para seus animais, ou num sistema semi-intensivo, aonde você vai dar um controle de saída e entrada, de visita desses animais para o piquete. A grande diferença de um de outro é quando você trabalha num sistema semi-extensivo, o que a gente chama aqui de sistema mais rústico, você vai ter galinhas que vão demorar mais o desenvolvimento, você vai ter galinhas que vão pegar peso com mais dificuldade, você vai ter galinhas mais rústicas, com um sabor mais forte, com a carne um pouco mais durinha. Existe um mercado para isso e você tem que ficar atento nesse sentido. Se você criar num sistema semi-intensivo, onde você controla as saídas para o piquete, normalmente você vai ter um desenvolvimento mais rápido, você vai ter animais mais pesados, só que também você vai ter uma carne um pouco mais mole, um pouco mais suculenta. Também existe mercado para isso. Você que precisa definir, não tem como criar as duas opções. Ou você tem um animal mais rústico, com mais sabor, com a carne mais durinha, ou você vai ter um animal mais rústico, um animal que vai demorar mais o desenvolvimento, com mais sabor, com a carne mais durinha, com cor de pele, cor de carne, com mais característica de galinha caipira. Você vai criar ela de uma forma. Ou você vai ter um animal mais desenvolvido, com mais peso, 2,5 kg, 3 kg, dependendo da raça que você escolher. Mas com isso você também vai ter uma carne mais suculenta, um pouco mais molinha. Talvez você não tenha muita característica de cor de carne e cor de pele, mas existe um mercado para as duas coisas. Você precisa identificar na sua cidade se tem mais pessoas ou se você quer atender as pessoas que querem um animal mais rústico ou que quer um animal mais pesado. E a segunda informação que você precisa ter logo no início é se você vai criar com um lote único ou lote de reposição. O lote único é quando você adquire um único lote, vai criar esse lote unicamente e na hora de vender você vai passar 1, 2, 3, 4 meses vendendo todo aquele lote que você criou. Esse é o que eu chamo de lote único.
E o lote de reposição é quando você define um período e toda vez você vai comprar pintinho naquele período. Digamos que de 30 em 30 dias você vai comprar pintinho, de 40 em 40 dias, de 50 em 50 dias você vai comprar pintinho. Toda vez que estiver pronto, você vai vender todos os animais. Toda vez que estiver pronto, vai vender todos os animais, mas sempre vai ter animal crescendo. Via de regra, quando você escolhe o lote único, você tem um período maior de criação e você tem um período mais para escoar sua produção. Conforme os animais vão chegando no peso, você vai vendendo e aí vai acumulando dinheiro para o próximo lote. Já no lote de reposição, você precisa de um capital de giro maior, porque você vai estar criando animais sempre em fases diferentes. E isso, obrigatoriamente, você vai ter que ter espaços diferentes, galinheiros diferentes, pinteiros diferentes, piquetes diferentes, para cada lote que você adquirir. Assim você vai ter um desenvolvimento mais assertivo. Tem muita gente que negligencia esse tópico de planejamento e entender os fundamentos da criação. Você entendendo isso, você vai estar passos à frente da sua concorrência. Presta bastante atenção, entra na criação já sabendo desses fundamentos. O segundo tópico que eu quero falar para você é sobre a estrutura, sobre o galinheiro e sobre o piquete. É importante você entender que a primeira barreira contra doenças está no galinheiro. Então, seu galinheiro precisa ser bem feito, ter o espaço suficiente para a quantidade de galinhas que você vai criar. Se você vai ter lotes simultâneos, o ideal é que cada lote esteja no seu galinheiro. É importante você garantir um pé direito que dê ventilação para os seus animais. Não se esqueça que a gente está falando especificamente de uma criação para abate. Então você precisa de uma circulação de vento por todos os lados. Isso é diferente de uma criação de poedeira que as pontas você pode subir a parede até o final. Na criação de abate, o ideal é que você tenha toda a circulação do seu galinheiro apenas com a mesma altura. Você não precisa subir até o telhado para você garantir que tem uma boa ventilação. Animais de abate costumam crescer mais, comer mais, então com isso você precisa, para manter um bem-estar, uma boa ventilação no seu galinheiro. Isso porque também são animais que normalmente são mais agitados, são animais que gostam de correr, gostam de pular, gostam de visitar o piquete e essa ventilação vai ser ótimo para eles. Então, na hora de construir o seu galinheiro, preste bastante atenção no posicionamento do sol. Crie nascente e poente. Não tem tanto problema assim de você construir um galinheiro quadrado para uma criação de abate. O que você precisa garantir é que em nenhum momento do dia o sol bata dentro do galinheiro, nem na cama de frango, nem no puleiro, nem aonde eles costumam estar. O sol precisa passar por cima e, independente de ser retangular ou quadrado, em nenhum momento do dia o sol pode bater dentro do galinheiro. Precisamos lembrar também que não existe galinha caipira sem um espaço aberto, sem o piquete. Aí entra aquele ponto do fundamento que eu falei no tópico 1, de você ter um galinheiro mais aberto, que às vezes você não precisa nem colocar porta, num sistema semi extensivo, uma criação mais rústica, ou se você vai ter um galinheiro que vai ter porta, que você vai abrir, você vai fechar, você vai dizer para a galinha a hora que você quer que eles vão para o piquete ou não. Isso é um sistema mais semi-intensivo, um sistema de alto desempenho. Recapitulando um pouco até essa questão de sistema de criação, o sistema de alto desempenho é ideal para você que vai ter lote onde você vai abater todas as galinhas ao mesmo tempo, aonde você vai fazer um desenvolvimento, um crescimento em engorda, onde você vai pegar o lote e vai abater todos eles, independente do peso, independente do tamanho. Se esse for o caso, o ideal é um sistema de alto desempenho, um sistema semi-intensivo. Não esqueça que seu piquete precisa ter alguns conjuntos de coisas que vai fazer com que sua galinha se sinta bem, que ela consiga manifestar características ancestrais, como ciscar, como correr, como esticar as asas, tomar banho de sol, tomar banho de terra, procurar algo na vegetação. Isso é importantíssimo. Então, se você tem um piquete que tem um chão totalmente duro, que não tem árvores, que não tem nenhum tipo de vegetação, você vai ter apenas uma área aberta que a galinha vai correr e vai voltar para o galinheiro. É muito importante que você tenha um piquete que seja atrativo e que mantenha as galinhas no piquete o maior tempo possível ou o tempo que você determinar. Tem gente que gosta muito de falar da opção de piquetes rotativos. Eu pessoalmente não gosto muito. Dá muito trabalho, principalmente se você está em uma região de sertão, uma região mais seca. Quando bater o sol, quando acabar a chuva, não adianta você ter 2, 3 piquetes, porque todos vão secar ao mesmo tempo.
Então mantenha um piquete grande no tamanho e proporção da quantidade de galinhas que você tem, ao invés de ter vários piquetezinhos pequenininhos para tentar fazer com que a vegetação se mantenha. Mantenha um piquete aberto, um piquete grande, um piquete que tenha a condição de manter árvores, vegetação, um solo maleável. Isso é que vai trazer bem-estar para suas galinhas. O terceiro tópico que eu quero falar para você é sobre a nutrição e a alimentação das suas aves. Coloque uma coisa definitivamente na sua cabeça: o desenvolvimento, a produção e a imunização está ligado diretamente à alimentação da ave. E a melhor opção que você tem é dar uma ração na qualidade e na quantidade certa para cada fase. Nada funciona direito numa criação de abate se você não tiver um bom desenvolvimento, um desenvolvimento uniforme e que o animal engorde no momento certo. Entenda que as fases da criação de um plantel de galinhas caipiras para abate tem a fase pré-inicial, a fase inicial, a fase de crescimento, a fase de engorda e a fase de terminação. A fase de crescimento não é feita para o animal engordar, é feita para o animal crescer. O nome já diz. A fase inicial é a fase de preparação, é a fase onde ainda está formulando coisas dentro do corpo do pintinho. Não é para o pintinho engordar, não é para o pintinho crescer na fase inicial. Então, às vezes, tem pessoas que têm preocupação de dar uma ração de engorda ou de dar uma ração de crescimento na fase inicial. Está errado. O animal engorda nos últimos 30 dias da previsão de venda. Esse é o ideal. Antes disso, você vai trabalhar desenvolvimento e crescimento. Presta bastante atenção nisso. Não dê uma alimentação que não proporcione esse tipo de coisa. Eu sei que sempre se pensa em reduzir custos quando se fala de ração, mas a partir do momento que você investe numa ração, que esse animal desenvolve, produz e tem um peso bom para venda esperada por seu cliente, você conseguindo vender, você não terá prejuízo. Presta bem atenção no que eu estou falando. Você não terá prejuízo se você tiver um produto final esperado por seu cliente. Ponto final. Então não procure fórmulas mágicas, coisas que você vê na internet, que alguém dá banana, que alguém dá uma fruta, que alguém dá uma pedra, que alguém dá um produto especial para seu animal desenvolver ou engordar. Você dando uma ração boa no período certo da criação, seu animal vai desenvolver e vai produzir. Você tem que se preocupar para não pegar doenças. Isso sim é um grande problema. Se você quer saber mais sobre alimentação, eu tenho um link na descrição que vai te levar para um artigo que vai ter uma fórmula básica para sua criação de abate. Mas não vá lá agora não. Fica nesse vídeo até o final. Porque o item 4 é bastante importante, que é o manejo do seu dia a dia para evitar doenças. Prevenir doenças é o caminho. Eu sei que tem vários vídeos na internet falando de remédio caseiro para doenças. A sua preocupação é não deixar seus animais ficarem doentes. A partir do momento que tem doença, o gasto que você vai ter com remédios e com tratamento, inclusive o seu tempo, inclusive o baixo desenvolvimento dos animais é o que vai te trazer prejuízo. Você precisa investir nas vacinas, você precisa investir numa boa alimentação e você vai ter que investir o seu tempo no conhecimento técnico sobre biossegurança. Proteger seu galinheiro, proteger seu piquete para que você não tenha problema com doença. Pouca gente sabe, mas a maior parte das doenças já está ali dentro do galinheiro devido ao excesso de fezes e devido à umidade. Então sua preocupação no seu dia a dia é não deixar as fezes acumularem dentro do seu galinheiro e fazer com que sua cama de frango esteja sempre seca. Isso só vai acontecer se você tiver a quantidade certa de galinhas ou menos pelo espaço que você tem dentro do galinheiro. Não deixar nenhum tipo de infiltração, seja da chuva, seja de algum bebedouro que esteja vazando. E conseguir perceber comportamentos. Qualquer coisa que dê indício que uma galinha esteja doente, ela deve ser retirada lá de dentro, verificar se vale a pena fazer o tratamento ou não, e aí sim dar continuidade, não deixar a doença se espalhar. Momentos de chuva da sua região são muito propícios à entrada de vermes, então
os seus animais acaba consumindo os ovos dos vermes que estão no piquete e às vezes até dentro de hospedeiros secundários, como uma minhoca, como uma mosca, como um besouro, como um grilo. Então toma bastante cuidado nesse período chuvoso, no período mais frio da sua região, e faça a vermifugação sempre nos períodos corretos. Vacinação, vermifugação, o entendimento de biossegurança e uma boa alimentação é o que vai fazer com que a imunização dos seus animais esteja lá em cima. Não esquece de uma estrutura bem feita, porque a estrutura está ligada a desenvolvimento, está ligada à prevenção de doenças. Hoje nosso assunto foi sobre uma criação de galinha caipira para abate. Falamos dos fundamentos da criação, da importância de um bom planejamento, uma boa alimentação, porque além de desenvolvimento e produção, aumenta a imunização, a saúde das suas aves, a prevenção de doenças, fazer tudo para evitar doença e não ter que ficar curando as doenças. A importância de uma boa estrutura, galinheiro e piquete para o desenvolvimento, a produção e a saúde das suas aves. Volto a afirmar, se você tem um bom plantel, que ele desenvolveu e produziu, se você tem público para vender, não tem perigo de você ter prejuízo numa criação de abate. O prejuízo só vem quando você tem doenças, quando você investe e não consegue que seu animal desenvolva e produza, ou quando você produz um produto final que seu cliente não quer. Às vezes seu cliente tem uma galinha de 2 kg, 1,8 kg e tem um monte de gente com a mania de achar que o cliente quer uma galinha com 2,5 kg, com 3 kg. Normalmente um cliente que quer uma galinha de 3 kg não é um cliente de galinha caipira. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, tem links na descrição que vão te ajudar, inclusive do artigo com mais informações sobre esse assunto. Falei de um artigo com fórmula de ração e também tem um artigo desse assunto específico. Espero que você tenha gostado. Use os comentários, curta o vídeo, compartilha e se inscreva no canal. Um grande abraço, até a próxima.